Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro. Já estamos no ar com o seu Bahia Meio-Dia. Homem morto a tiros no bairro Novo Horizonte, aqui em Feira de Santana. Segundo a polícia, a vítima era pastor. Esse assunto, quem vai trazer aqui pra gente é o Rafael Mascarenhas. Oi, Rafael, bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você no estúdio, bom dia para você que nos acompanha. Esse crime aconteceu na noite de ontem, Adilson. Um jovem de 27 anos, que era presbítero de uma Assembleia de Deus, foi morto com 16 tiros no bairro Novo Horizonte, aqui em Feira de Santana. No momento em que aconteceu o crime, ele deixava um primo em casa e foi surpreendido por homens que saíram de um matagal. Já eu volto com mais detalhes sobre esse crime, Adilson. Combinado, Rafael. Te chamo em instantes para a gente retomar esse assunto aqui no nosso BMD. Bebê de 2 meses morre depois de dar entrada em uma UPA aqui de Feira com sinais de violência física. A polícia suspeita que os pais do menino são os responsáveis pela agressão. A médica verificou que havia sinais de maus tratos e havia até um histórico de que há 2 dias antes essa criança já tinha sido levada à UPA para um atendimento anterior, mas que ao verificar nesses 2 dias atrás que havia os maus tratos, eles terminaram fugindo da UPA com a criança acabou falecendo e a médica fez o relato, comunicou à polícia militar que conduziu aqui até a central de flagrantes. E a gente vai continuar falando sobre esse caso porque Milena Brandão vai nos atualizar a respeito das informações e também repercute a situação com o Conselho Tutelar, não é isso, Milena? Muito bom dia para você. Exatamente, Adilson. Bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Os pais desse bebê foram presos ontem em flagrante, suspeitos do crime de maus tratos com resultado de morte. Inclusive, eles continuam à disposição da Justiça. A audiência de custódia desse casal deve acontecer hoje à tarde. Ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia, como você disse, a gente volta aí repercutindo esse caso também com o Conselho Municipal, que tem acompanhado essa situação. Volto contigo no estúdio, Adilson. Tá certo, Milena. Em instantes eu te chamo novamente aqui no nosso BMD. Empresário preso em Feira por suspeita de sonegação de impostos está passando agora por audiência de custódia. Esse assunto, quem vai trazer pra gente aqui no Bahia Meio-Dia é Luiz Brandão. Oi, Luiz. Bom dia pra você. Exatamente, Adilson. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o nosso Bahia Meio-Dia. Olha só, a audiência de custódia do empresário Alex Lima deve acontecer ainda hoje à tarde com a divulgação de um resultado. A gente lembra que essa é uma fase importante, já que a Justiça vai decidir pela manutenção ou pela revogação da prisão desse homem apontado como chefe dessa organização, suspeita pelas práticas de sonegação de impostos da operação que foi deflagrada ontem aqui em Feira de Santana e em outras cidades baianas. Daqui a pouco aqui em nosso jornal eu trago todos os detalhes. Adilson. Combinado, Luiz. Muito obrigado pelas primeiras informações aqui no nosso BMD. E nós vamos trazer também um balanço da DEAN aqui de Feira de Santana, que registrou uma redução de cerca de 10% do número de ocorrências. Esse destaque, quem vai trazer pra gente é Vanessa Camilo. Oi, Vanessa. Muito bom dia pra você. Oi, Adilson. Redução de 10,9%, quase 11% no número de BOs, os boletins de ocorrência que são registrados aqui na DEAN, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Feira de Santana. Já aqui no Bahia Meio-Dia a gente fala mais um pouquinho sobre esse caso, porque em termos percentuais se trata de uma redução, mas o número absoluto ainda assusta as autoridades. São mais de 3.000 ocorrências. Já aqui no Bahia Meio-Dia, mais detalhes sobre o assunto. Continua sendo um número expressivo, né, Vanessa? Em instantes, a gente retoma esse assunto aqui no nosso BMD. Aumenta a procura pelas academias antes do verão. Sonho de um corpo em forma para a estação mais quente do ano incentiva muita gente a fazer atividade física. Mas o alerta é de que os resultados não são imediatos. Me preparando para aquele biquíni PP que toda mulher quer, pegando cargas de maior peso para alcançar o nosso objetivo. É um sofrimento, mas que vale a pena sempre. Quando a gente pensa nos resultados que a gente vai obter, não na questão somente estética, mas também na questão de saúde, aí a gente não pensa 2 vezes, a gente sai da cama e vem malhar. Melhor, bem melhor no verão, né? Dá mais coragem. Ah, no verão é bem melhor mesmo, a gente está com mais disposição para malhar. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no seu Bahia Meio-Dia.
Já estamos de volta e a gente começa te contando que um pastor foi morto aqui em Feira ontem à noite. Segundo a polícia, ele foi atingido por 16 tiros após deixar um familiar em casa. Quem está acompanhando esse caso e tem as informações desse crime pra gente é Rafael Mascarenhas. E eu já te pergunto, Rafael, algum suspeito já foi preso até o momento? Aqui com um probleminha na comunicação do Rafael. Daqui a pouco a gente chama ele novamente aqui no Bahia Meio-Dia até para retomar as informações sobre esse crime. Ele vai trazer outros detalhes a respeito desse pastor que foi morto ontem à noite aqui em Feira de Santana. Em instantes a gente conversa com ele mais uma vez. E a gente muda então de assunto para te dizer que o empresário preso aqui em Feira por suspeita de sonegação de impostos passou por audiência de custódia. Quem vai nos atualizar sobre isso e relembrar o caso também é Luiz Brandão. Com você mais uma vez, Luiz. É isso, Adilson. Novamente, bom dia para você, a todos que acompanham o nosso jornal. Olha só, na verdade, essa audiência ainda está acontecendo, a audiência de custódia que acontece agora, quarta-feira, né? Desde as primeiras horas da manhã, essa audiência tem se avançado lá no Fórum Desembargador Filinto Bastos, aqui em Feira de Santana, mas até o momento, Adilson, nós não temos a informação sobre a decisão do juiz. A gente lembra que dentro desse processo de investigação, né, a audiência de custódia tem como principal objetivo decidir pela manutenção ou pela revogação desse homem que está custodiado. Esse empresário que foi identificado como Alex Alves Lima, de 46 anos, apontado pela Polícia Civil como chefe dessa organização criminosa que está sendo investigada dentro da Operação Fogo Cruzado, operação que foi deflagrada ontem aqui em Feira de Santana e em outros municípios da nossa região, do interior da Bahia, suspeitas pelas práticas de sonegação de impostos. Essa foi uma operação conjunta que envolveu a Polícia Civil aqui do Estado, juntamente com o Ministério Público da Bahia e também a Secretaria Estadual da Fazenda. Com relação a esse empresário, Adilson, nós tivemos o cumprimento da prisão desse homem, apenas uma pessoa foi presa até o momento. Nas redes sociais, ele se intitula empresário, né, dono de uma escola de tiros com sedes aqui em Feira de Santana e em outras cidades do estado, como Salvador, Irecê, Coração de Maria e também em Ipirá. Ele também se intitula instrutor de tiros. Nas redes sociais, ele aparece inclusive postando uma série de conteúdos utilizando alto tipo de armamento em viagens internacionais. De acordo com as primeiras informações, né, divulgadas pela Polícia Civil através dessa operação aqui em nossa região, ele e outros suspeitos deixavam de recolher o imposto por circulação, né, sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que é declarado aos cofres públicos, e também encontravam algumas maneiras para justamente sonegar esses impostos, né? E a forma utilizada, né? A forma que eles encontraram para manobrar, para encontrar essas brechas dentro do setor tributário foi justamente com a criação de empresas laranjas. Existe a possibilidade de que esse empresário aqui em Feira de Santana tenha desviado, né? Tenha deixado de pagar mais de 14 milhões de reais em impostos. Nós ficaremos agora acompanhando na expectativa da divulgação dessa audiência aqui em Feira de Santana. Eu volto com você. Luiz Brandão, muito obrigado pelas atualizações ao vivo aqui no nosso BMD. Agora vamos tentar mais uma vez conversar com Rafael Mascarenhas. Ele adiantou algumas informações sobre um pastor que foi morto ontem à noite aqui em Feira. E pelo que o Rafael falava aqui com a gente, ele tinha acabado de deixar um familiar em casa e foi surpreendido. Foi isso, Rafael? Consegue me ouvir agora? Foi isso mesmo, Adilson. A vítima desse crime foi Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos. Segundo informações da polícia, ele foi atingido por 16 tiros ontem à noite na rua Ponta Porã, no bairro Novo Horizonte. A família disse que ele costumava levar o primo em casa e foi nesse momento, né, nesse local, em frente à casa de familiares, que esse crime acabou acontecendo. Em uma área que nós estivemos hoje pela manhã, eu e o cinegrafista Leonel Alves, lá tem bastante mato e os homens que atiraram em Wesley saíram desse matagal andando e cometeram esse crime. No local também tem algumas câmeras de segurança que vão ajudar a polícia nas investigações. Inclusive, Adilson, no momento do crime, alguns primos dele, né, da vítima, estavam no momento que aconteceu esse crime, estavam naquele local. A polícia militar foi a primeira a chegar na rua. Os policiais encontraram Wesley já no chão, sem vida,
com marcas de tiros por todo o corpo. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana agora investiga o caso. A delegada responsável conversou com a gente hoje pela manhã e disse que a motivação do crime ainda é desconhecida e não foi descoberta. E ninguém foi preso até o momento. As câmeras de segurança que ficam instaladas em algumas residências ali naquela região devem ajudar nas investigações. Inclusive, tem uma escola de crianças que fica bem próximo ao local onde esse crime aconteceu. Hoje pela manhã nós estivemos aqui no Departamento de Polícia Técnica, de onde a gente fala ao vivo. O corpo ainda está aqui, foi liberado agora há pouco. A gente conversou com a mãe de Wesley, que estava bastante abalada, e também com a delegada responsável pelo caso. Vamos ouvir. Ele era um menino tranquilo. Eu mais ligava para ele para saber como era que estavam as coisas lá naquele bairro. Eu não sei o que foi que motivou a acontecer isso com ele. Foi um choque. Ele tinha algum hábito, assim, algum trajeto que ele fazia sempre? Era aquele mesmo. De casa para o trabalho, para a igreja. Ele tinha algum problema com alguém? Não. Não. O que a senhora espera agora? Espero justiça. Tanto da parte do homem como da parte de Deus. Segundo as informações que obtivemos até o momento, essa vítima estaria no bairro, né, Novo Horizonte, teria ido levar um sobrinho até a casa dele, né, e foi surpreendido por indivíduos que atiraram utilizando pistolas calibre .40, onde provavelmente deflagraram cerca de 16 disparos. As equipes já estão nas ruas, né, como aconteceu na noite de ontem, ainda é prematuro, mas a partir de hoje nós já iremos colher as oitivas de familiares e de outras testemunhas. A família contou que Wesley não tinha antecedentes criminais e levava uma rotina tranquila. Hoje pela manhã, conversando com a mãe dele, ela me explicava que tentava entender como é que tudo isso tinha acontecido e espera agora por justiça, como ela disse aí na entrevista. Wesley era presbítero de uma igreja no bairro Novo Horizonte, uma Assembleia de Deus, era segurança em um hospital particular aqui de Feira de Santana e deixa 4 filhos e uma esposa. Essas são as informações que a gente tem até o momento e para mais detalhes sobre esse caso você pode conferir aí no site do G1 Feira e Região, QR Code é esse que está aparecendo aí na tela. Eu volto contigo, Adilson. É um caso que a gente vai continuar de olho, acompanhando até para saber também o que aconteceu, mesmo saber o resultado dessas investigações. Rafael, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. Agora veja só esse outro caso. Um bebê de 2 meses morreu ontem após dar entrada em uma UPA aqui de Feira com sinais de violência física. Uma médica alertou a polícia que acredita que os pais do menino são suspeitos de cometer a agressão. A criança deu entrada aqui na unidade de pronto atendimento do bairro Queimadinha no último domingo com um machucado na cabeça. A equipe que atendeu a criança disse aos pais que o garotinho de apenas 2 meses precisava ficar internado para avaliação. Mas sem que ninguém percebesse, o casal deixou a UPA levando o bebê. Como o estado de saúde da criança piorou, os pais retornaram à UPA na tarde desta terça-feira. Mas a criança não resistiu e morreu durante o atendimento. A médica verificou que havia sinais de maus tratos e havia até um histórico de que há 2 dias antes essa criança já tinha sido levada à UPA para um atendimento anterior, mas que ao verificar nesses 2 dias atrás que havia os maus tratos, eles terminaram fugindo da UPA com a criança acabou falecendo e a médica fez o relato, comunicou à Polícia Militar que conduziu aqui até a Central de Flagrantes. O casal foi trazido pelos policiais imediatamente aqui para o complexo de delegacias do bairro Sobradinho. A mãe foi ouvida e, segundo a polícia, deu uma versão para o machucado do bebê. Eles contaram para a médica, né, depois que houve possivelmente depois do falecimento da criança, a médica fez constar no relatório de que a mãe teria caído por cima da criança numa briga com o marido, enfim, e ela se machucou. E que hoje, no dia de hoje, ela teria caído uma segunda vez. E aí, enfim, pode ter agravado, mas aí vão confrontar aí as oitivas do marido, da esposa, para a gente chegar a uma conclusão no inquérito. Além dos hematomas na cabeça, a criança também apresentava estado de desnutrição e maus tratos.
O delegado Glauco, que também está à frente do caso, disse que ainda está investigando, mas desconfia que os pais, ele de 28 e ela de 29 anos, sejam usuários de drogas. Permanecer aqui até quando o juiz da custódia ouça eles e decida se é caso de caminhar para o presídio ou soltá-los. O crime de maus tratos tem uma pena base e ele vai agravando. Ele vai de acordo com a lesão, se é uma lesão grave, e nesse caso se agravou mais ainda, se agrava de 1/3, porque além de ser resultado de morte, ele tem 1/3 a mais, porque ele é menor de 14 anos. Então, o que acontece? A pena é muito maior e eu espero que tal situação também gere uma comoção social que não façam esse tipo de criança, com coisas com outras crianças. E a gente segue falando sobre esse assunto triste ao vivo aqui com Milena Brandão. Ela está com uma representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para repercutir esse caso. E nesse caso, Milena, eu quero saber se os pais da criança, eles passaram por audiência de custódia. Você tem essa informação para a gente? Com você. Aqui na comunicação com Milena, a gente vai tentar ajustar aqui e já retomamos esse assunto com ela aqui no nosso Bahia Meio Dia. Então eu vou aproveitar aqui para falar sobre um acidente de trânsito que aconteceu na tarde de ontem na zona rural do município de Laje. De acordo com a polícia, um veículo capotou várias vezes depois do condutor perder o controle da direção. Esse condutor, infelizmente, morreu no local. A vítima foi identificada como Adilson Coelho Ribeiro, de 66 anos. Esse acidente que eu falei está sendo investigado pela Polícia Civil. O assunto agora é violência. A Delegacia de Atendimento Especializado da Mulher aqui em Feira de Santana, a DEAN, registrou uma redução de cerca de 10% do número de ocorrências esse ano. Claro que é bom a gente trazer aqui a notícia sobre essa redução, mas apesar dessa queda, a quantidade de inquéritos infelizmente aumentou. Para trazer esses números e falar mais sobre o assunto, eu vou chamar aqui Vanessa Camilo, porque tem os dois lados, né, Vanessa? A gente comemora uma redução, mas os números continuam preocupando, né? Em números absolutos, ainda acima das 3.000 ocorrências, né, Adilson? Bom dia para você, boa tarde para você, para todos que acompanham o Bahia Meio Dia. Vamos falar primeiro sobre esses números, né? Estamos com dados aí na tela que mostram, inclusive, que houve uma redução de quase 11% no número de boletins de ocorrência que foram registrados aqui na DEAN. Isso entre janeiro e novembro desse ano, em relação a janeiro e novembro do ano passado. Ainda assim, dá para ver aí na tela que são mais de 3.000 casos. Mas quando a gente olha para o número de inquéritos, dá para perceber que houve um aumento de quase 3% no número de inquéritos instaurados e de quase 12% no número de inquéritos remetidos. Eu converso agora com a delegada titular aqui da DEAN, Lorena Almeida, para a gente entender melhor o que é que esses números significam para a delegacia, para a Polícia Civil. Como que vocês analisam essa redução no número de BOs e esse aumento no número de inquéritos? Seja bem-vinda ao Bahia Meio Dia, doutora Lorena. Olá, bom dia. Como eu estava te explicando aqui antes de iniciarmos, para a gente da Polícia Civil, os dados mais importantes são relativos aos números de inquéritos instaurados e inquéritos remetidos, porque isso quer dizer que aquela ocorrência que veio até, aquela mulher que chegou até a nossa delegacia, teve o seu caso transformado em um inquérito policial, o que quer dizer que a investigação foi efetivamente iniciada, e o número de inquéritos remetidos, que quer dizer que o nosso trabalho, o papel da Polícia Judiciária foi cumprido. Aquele inquérito foi finalizado e enviado ao Poder Judiciário para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia e assim a justiça seja feita ao final de um processo criminal. Deu para entender a importância do aumento, né, no número de inquéritos, mas quando a gente olha para essa redução no número de BOs, como que se explica esse comportamento da população? O número de violência está diminuindo ou as mulheres estão vindo menos denunciar? O que é que pode estar acontecendo por trás dessa porcentagem de redução? Mais uma vez, como eu estava te explicando, é uma redução muito pequena, então ainda são mais de 3.000 ocorrências anuais e isso não quer dizer que a violência doméstica diminuiu. Na verdade, a gente está vivendo um processo a nível mundial, que ainda não está sendo muito falado, mas a história, como eu sempre digo, ela é contada em décadas. Então, o momento que a gente está vivendo é presente, ele ainda vai ser sentido nos próximos anos, que infelizmente nós estamos vivendo um momento de involução no que se refere à violência doméstica. Muitas pessoas comentam, nossa, a gente está vendo tantos casos de violência noticiados a nível nacional sempre, e o que a gente vê que, infelizmente, o machismo estrutural ele tem ganhado força nos últimos anos, nos últimos meses. Isso vai se fortalecendo
porque quando houve uma evolução, um ganho de direitos das mulheres, sempre a nossa história é cíclica, e após esse ganho de direitos a gente sempre tem, infelizmente, uma regressão nos direitos das mulheres, mas esses são fatos muito complexos que a gente ainda vai falar muito sobre isso nos próximos anos. Vou aproveitar esse momento para a gente falar também sobre o perfil, né, das mulheres que são vítimas de violência. Não tem um perfil só, é uma violência que atinge diversas classes, diversas idades, mas majoritariamente as mulheres vulneráveis. Existe inclusive uma campanha que está sendo tocada pela Polícia Civil nesse sentido. Como é que funciona essa campanha, delegada? Perfeito. A gente identificou no nosso dia a dia de atendimentos uma demanda muito grande de materiais de higiene, itens de higiene pessoal. Então, iniciamos uma campanha para a doação de absorventes, de pasta de dente, de escova dental, kits de higiene dental, também sabonetes, desodorantes, itens de higiene básica que possam oferecer uma maior dignidade para mulheres. Porque muitas mulheres de baixa renda, de um nível social mais vulnerável, vêm até a delegacia registrar a ocorrência e muitas delas narram que precisaram sair de casa e saíram sem nada e não têm meios de se sustentar. E a higiene pessoal, ela trata diretamente, ela conversa diretamente ali com a dignidade da mulher. Por isso iniciamos essa campanha, já conseguimos algumas doações e as portas da DEAN estão abertas para receber mais doações, caso mais pessoas possam ajudar. A gente está aqui aberta a receber esses itens para repassar para essas mulheres vulneráveis. Perfeito, eu conversei com Lorena Almeida, delegada titular aqui da DEAN. Muito obrigada pelas informações. Está aí, Adilson, o balanço desse ano e junto desse assunto também uma campanha muito importante que depende, claro, da adesão de quem está assistindo o Bahia Meio Dia em casa, mas a gente tem certeza que o nosso telespectador vai aderir a essa campanha também. Volto com você no estúdio. Nosso telespectador sempre muito solidário, né, Vanessa? Falando sobre os números, que a gente termine o ano, né, com uma redução que seja ainda maior, e a gente reforça também que é uma campanha muito importante para ajudar justamente essas mulheres, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, que, como disse a doutora Lorena, às vezes precisam sair de casa, necessitam dessa ajuda e por isso que essa campanha chega e muito para somar. Vanessa Camilo, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Gente, vamos retomar agora a comunicação com Milena Brandão. Ela falava sobre o caso desse bebê de apenas 2 meses que morreu e, infelizmente, os médicos alertaram sobre sinais de violência física que podem ter sido praticados pelos pais. Eu perguntava aqui a Milena, e vou retomar essa pergunta, se os pais dessa criança, Milena, passaram por audiência de custódia, se você tem essa informação. Com você mais uma vez. Oi, Adilson, boa tarde novamente para você, boa tarde também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Olha só, essa audiência de custódia ainda vai acontecer. Hoje pela manhã, os pais dessa criança que foram presos ontem em flagrante, eles foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica, onde passaram por exame de corpo de delito, um processo comum para quem vai ser encaminhado para uma audiência de custódia. A previsão é que essa audiência aconteça hoje à tarde, aqui em Feira de Santana, no Fórum Desembargador Filinto Bastos. E como você estava falando, há um indicativo aí de que essa criança tenha sofrido maus tratos. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com Liliane Carvalho, que é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Feira de Santana. Vai falar para a gente justamente como é que o Conselho tem acompanhado esse caso. Boa tarde, Liliane. Seja bem-vinda ao Bahia Meio Dia. Boa tarde, Adilson e a todos os ouvintes. É uma notícia muito triste, né, para a gente que atua na área de criança e adolescente, que a gente busca garantir esses direitos, né, em defesa da política da criança e adolescente. E assim, o Conselho Tutelar foi acionado, infelizmente essa criança deu 3 entradas em unidade de saúde, já em estado bem avançado, e quando o Conselho Tutelar foi chamado, a criança evoluiu a óbito, não deu tempo nem do Conselho Tutelar chegar lá. Mas assim, a gente, enquanto Conselho de Direito, tem buscado, né, fiscalizar todo esse processo, inclusive em acompanhamento nas escolas, palestras, nas reuniões, falado sobre esse processo do índice de violência que está contra criança e adolescente no nosso município, nosso estado, nosso país como um todo. E assim, a gente precisa também alertar a diferença de maus tratos para acidentes de trabalho. Né? Acidente doméstico, né? Que nesse caso a questão de maus tratos é a criança que já estava com sinais de violência, inclusive a mãe evadiu de uma outra entrada que deu a criança em um processo avançado de
de hematomas pelo corpo, o médico solicitou internamento e a mãe evadiu com a criança. Depois, uma tia que viu a criança agravando e aí deu entrada em uma outra unidade de saúde e a criança, infelizmente, chegou a óbito. Liliane, a gente está falando de um caso com indicativo ali de violência física. Essa criança chegou à unidade de saúde com hematomas, mas é importante explicar para o pessoal o que é que configura maus tratos. E eu já vou te pedir também para reforçar aqui com a gente a importância da denúncia nesses casos. É de extrema importância, né, tendo esse cuidado de estar denunciando, a denúncia anônima, de extrema responsabilidade das pessoas, dos órgãos competentes, mas assim, a partir do momento que você não denuncia, que você tem ciência de situações de maus tratos, de violência, que a gente tem diversos tipos de violência, desde a violência psicológica até a violência sexual, né, podendo ser a violência física, institucional, uma série de outros tipos de violência, e a partir do momento que você tem conhecimento de qualquer negligência, qualquer maus tratos, ou seja, qualquer tipo de violência contra a criança ou adolescente, e você não denuncia, você acaba sendo omisso, né, a um processo e conivente com todo esse processo de violência que a criança ou adolescente enfrenta. A gente já está na nossa reta final aqui, queria só que você reforçasse, portanto, então, os canais de denúncia para isso. Pronto, a gente tem o Disque 100, né, que é um número nacional, as denúncias, né, o Disque Denúncia, o Disque 100, que faz a denúncia anônima, e qualquer situação de violação de direito contra a criança ou adolescente, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, Adilson, são essas as informações, eu volto contigo aí no estúdio. É um caso muito triste, não é, Milena, da gente noticiar, e que também a gente vai ficar de olho, né, para saber realmente o que aconteceu, até porque agora cabe, né, às autoridades investigarem direitinho a morte dessa criança, desse bebê de apenas 2 meses. Milena Brandão, mais uma vez, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Bom, a seguir, o assunto é solidariedade. Nós vamos falar sobre a campanha Natal do Bem, que arrecada brinquedos para muitas crianças. Em instantes, a gente traz esse assunto para você. Agora vamos dar um pulo lá fora? Você vai acompanhar comigo imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria aqui em Feira. A gente vê que o trânsito está um pouco mais cheio, né? Principalmente para quem está saindo aqui do túnel, ó, sentido Presidente Dutra, sentido também ali bairro Tomba, enfim, uma movimentação um pouco maior nesse trecho. São 12 horas e 17 minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta já. O seu Bahia Meio Dia está de volta agora falando sobre o mercado de trabalho. Hora da gente conferir as vagas de emprego aqui no BMD, aquele momento de reforçar a esperança de que você vai encontrar aquela vaga, e eu tô aqui para tentar te ajudar. Eu e o G1 Feira e Região. Você tá vendo o QR Code aqui já no canto da tela, né? Que já vai te direcionar, ó, para essa página aqui. Pega a câmera do seu celular, aponta por QR Code que você vem para cá comigo. Então, deixa eu trazer aqui algumas vagas, começando pela Casa do Trabalhador. O que é que a gente tem de oportunidade por lá hoje? Vaga para ajudante de eletricista, almoxarife, tem também para atendente de conveniência, atendente de farmácia, de restaurante, muitas vagas também para auxiliar de cabeleireiro, de expedição, de mecânico, de pedreiro. Ainda tem vagas aqui para carpinteiro, cozinheiro, eletricista industrial, eletrotécnico, estoquista, vaga para gesseiro, mecânico de refrigeração, motorista carreteiro e muito mais. Essas são as vagas apenas da Casa do Trabalhador. Nas empresas eu destaco essa vaga para costureiro, oportunidade para coordenador de RH, tem vaga também para motorista de caminhão, sem contar as vagas do Cine Bahia. Você está vendo que tem analista de marketing e muito mais. Essas vagas você confere no G1 Feira e Região. E ainda sobre o mercado de trabalho, eu tenho mais uma dica. É que foram prorrogadas até sexta as inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pelo Senai. Gente, ao todo são 40 vagas e os detalhes para você se inscrever e saber tudo direitinho estão no G1 Feira e Região. Também separei essa página para você. Essa é a daqui, ó. Inscrições para cursos de qualificação profissional em Feira de Santana são prorrogadas. Eu lembro que eu falei logo quando lançou, e agora é importante a gente trazer para você também essa oportunidade, destacando que as inscrições foram prorrogadas. Ó, prorrogadas até sexta-feira. Essas vagas, essas inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos, essas 40 vagas que eu falei, são para essas áreas aqui, ó. Área de almoxarife, área também de assistente de produção e ainda para funileiro automotivo. O que é que você precisa para participar?
além, né, de ser aqui, ó, pessoas a partir de 16 anos. Levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Todos os detalhes você encontra na nossa página do G1 Feira e Região. E agora chegou aquele momento de reforçar a nossa corrente de solidariedade. Hora de falar, sabe do quê? Da nossa campanha Natal do Bem. Essa semana nós falamos sobre várias escolas que têm se mobilizado e eu lembro que a sua turma também pode fazer parte da nossa campanha. Basta organizar direitinho, gente, e conferir qual o ponto de arrecadação mais perto de você. Você está vendo que o QR Code já está aqui, ó, pertinho de mim? Aqui mesmo, ó, no cantinho da tela, e ele vai te ajudar. Quem vai nos ajudar também é Luiz Brandão, que vai falar ao vivo agora de um desses pontos, né, Luiz? E sabe qual é a melhor coisa de te chamar? Eu tô vendo essa caixa aí que tá cheia, né? Exatamente, Adilson, está bem cheia, viu? Novamente, boa tarde para você, a todos que chegam aqui em nosso jornal. Olha só, pessoal, é tão bom falar sobre solidariedade, né? A gente que tem acompanhado aí na torcida, fazendo esse grande chamamento para o pessoal de casa para participar da campanha Natal do Bem. Essa iniciativa tão importante que foi criada lá em 2018. São muitas edições que a gente tem acompanhado aí, né? Mostrando histórias de crianças que têm um Natal um pouco mais feliz a partir do momento que a gente faz e participa desse ato tão simples que é doar presentes. Eu estou nesse ponto de arrecadação, né? São muitos pontos espalhados aqui em Feira de Santana, pontos esses aqui onde nós falamos ao vivo, imagens de Almir Melo. Eu estou em uma concessionária de veículos que fica bem no cruzamento das avenidas Maria Quitéria com a Presidente Dutra. Você já viu nas imagens, né? Por aqui a caixa está bem cheia, mas sempre tem espaço para a gente vir, trazer a nossa arrecadação, trazer o nosso presente. Durante todos os últimos anos, né? Nós arrecadamos mais de 20 mil brinquedos, Adilson, e todas essas arrecadações são destinadas a mais de 80 instituições de caridade aqui de Feira de Santana. É sempre uma oportunidade para a gente garantir com que as festividades de final de ano sejam um pouco mais agradáveis, sejam mais bonitas, sejam a cara do Natal, né? Do jeito que essa época pede para os nossos pequenos. Então, mais uma vez, para a gente reforçar o pessoal de casa, até o dia 20 você pode participar, trazer a sua doação, trazer o seu brinquedo para todas as idades, para todos os sexos, fazendo aí com que, a partir de um gesto tão simples, né? Tão bacana, tão simples, a gente pode fazer aí um Natal muito mais bonito, muito melhor para todas as crianças de Feira de Santana e da nossa região. Tá feito o convite, viu? Até o dia 20, Natal do Bem em todas as cidades do interior, e Feira de Santana tem essa missão de fazer bonito nessa época, tá bom? Eu volto com você aí no estúdio. E eu vou aproveitar esse seu convite, viu, Luiz? E já falar, a gente tem tanto grupo de WhatsApp hoje em dia, né? Chega nesses grupos aí, gente, lança a proposta. Bora juntar todo mundo para arrecadar brinquedos para a nossa campanha Natal do Bem? O QR Code está aqui no canto da tela. Nele tem todos os locais de arrecadação. A campanha segue até o dia 20 de dezembro e só está faltando a sua participação para você fortalecer essa nossa corrente de solidariedade. Um monte de caixa cheia, como essa aqui, ó, que está ao lado do Luiz Brandão. Luiz, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso BMD. Gente, vamos agora com os problemas comunitários? Tá na hora do nosso quadro Tô na TV Subaé. E a participação de hoje vem do bairro Conceição, aqui em Feira de Santana. Os moradores da rua Mamboré estão reclamando de várias questões. Aí eu tô falando de mato, falta de iluminação e falta também de calçamento na rua. Dá só uma olhada nesse vídeo que a nossa produção recebeu. Olá, pessoal. Venho mostrar a vocês a situação da rua Mamboré, no bairro Conceição. As escuras, ó. Um monte de terreno baldio. Ó, lâmpada queimada. A rua às escuras. Alô, prefeito Zé Ronaldo, por favor. 500 metros de rua sem calçamento, não é possível. O bairro todo calçado e essa rua não tá. Ó, os terrenos tudo abandonado, baldio, cheio de mato. Não dá nem pra ver que tá nas escuras. Você viu que são muitos problemas, né? Mas em nota, a Prefeitura disse que vai enviar uma equipe técnica ao local para avaliar todas essas questões que envolvem iluminação, sujeira, buracos e tomar as medidas necessárias. E a gente, os moradores, esperam que sejam o quanto antes. Mas vem cá, e como é que tá a sua rua por aí? Tá escura também? Tem qualquer outro problema comunitário? Então você pode fazer um registro e participar com a gente. Eu lembro que pode ser um vídeo, pode ser uma foto, enfim, fica à vontade, registra e manda para cá. O nosso WhatsApp é o 759-8848-9384.
No próximo bloco, você vai ver que o sonho de estar com o corpo em forma para o verão faz disparar o número de matrículas nas academias. Nosso objetivo, em primeiro lugar, é em busca de saúde. Saúde, força, resistência e junto vem o quê? Os benefícios, né? A gente consegue ficar com o corpo mais bonito, lógico, né? O verão vem aí. Você vai conferir essa reportagem daqui a pouquinho. Agora vamos lá fora novamente, só que dessa vez para conferir imagens da Avenida Presidente Dutra aqui em Feira. São 12 horas e 26 minutos e eu destaco, gente, que o tempo, a gente vê o céu entre muitas nuvens, mas a previsão indica que a tarde vai ser de predomínio de sol. São 12 e 27, reloginho já virou, o Bahia Meio-Dia vai ali, mas volta já. Estamos de volta e com uma boa notícia. Sabe o filme O Agente Secreto e o ator baiano Wagner Moura? Pois, gente, eles foram premiados como melhor filme internacional e melhor ator pelo prêmio do Círculo de Críticos de Nova York. O anúncio foi feito ontem pela organização do prêmio nas redes sociais. A organização reúne críticos de cinema de publicações sediadas em Nova York e, olha, é considerada uma das mais prestigiadas da indústria. E com a proximidade do verão, muita gente decide voltar para as academias. O objetivo é estar com o corpo em forma para a estação mais quente do ano. Só que os profissionais lembram que os resultados não são imediatos. O importante é manter a prática de atividades físicas durante todo o ano, na busca por mais saúde, bem-estar e confiança no próprio corpo. Há alguns meses longe da atividade física, malhar no tempo frio, Débora não é muito chegada não. Parei o inverno todo, completamente, com medo do frio, mas agora retornei novamente. Acordar cedo com frio não, né? Não, acordar cedo com frio não. Mas só foi o tempo virar para ela encontrar de volta o caminho da academia. Quando parou, Débora admite que o corpo reclamou da falta da atividade física. O corpo sentiu bastante, eu não sentia a energia que eu tenho hoje. A disposição que eu tenho hoje eu não tinha. Ela não é a única. No verão é sempre assim. As academias ficam lotadas de gente, principalmente por quem procura deixar o corpo na medida do verão. De setembro para cá, com a chegada do calor, o movimento já aumentou por aqui 40%. Na musculação, aeróbica e no boxe. Num dos horários mais frequentados, aparelhos lotados. E pessoas como Rosa, que tem aparecido por aqui todos os dias para não dar chance ao sedentarismo. Quando a gente pensa nos resultados que a gente vai obter, não na questão somente estética, mas também na questão de saúde, aí a gente não pensa duas vezes, a gente sai da cama e vem malhar. Melhor, bem melhor no verão, né? Dá mais coragem. No verão é bem melhor mesmo. A gente está com mais disposição para malhar. A iniciativa de começar ou retornar à atividade física é bastante louvável. Afinal de contas, segundo os médicos, movimentar o corpo traz inúmeros benefícios para a saúde, principalmente no aumento da expectativa de vida. Mas os professores fazem questão de lembrar, milagres não acontecem da noite para o dia. Conquistar bons resultados para a saúde e para o físico, que é o que muita gente busca, depende e muito da persistência. O remédio dos remédios é exercício físico, então que as pessoas continuem treinando, que é esse exercício físico que vai ajudar a melhorar na parte de ansiedade, de depressão e, consequentemente, no emagrecimento também. A chegada do tempo quente também já fez aumentar em 40% o número de novas matrículas nesta outra academia da cidade. Muita gente também tem voltado à atividade para chegar no verão com mais bem-estar e confiança com o próprio corpo. Na maioria das vezes, o pessoal que faz a matrícula para o projeto verão ficam. Muitos já ficam, fazem contratos anuais, já ficam logo no projeto para poder já antecipar do ano que vem. Isso é bom para a gente, porque a gente pega o que a gente agrada o aluno, conquista o aluno para o aluno ficar. A gente faz novas contratações de professores para poder ter total controle de funcionamento, de experiência de movimento, faz o treinamento dos professores para ter um atendimento, não deixar baixar o atendimento de jeito nenhum. Esta turma aí, com todo esse pique, mostra que a largada para o projeto verão já foi dada. E isso inclui acordar cedo e colocar o corpo em movimento. Desde o início do ano, me preparando para aquele biquíni PP que toda mulher quer, pegando cargas de maior peso para alcançar o nosso objetivo. É um sofrimento, mas que vale a pena sempre. Chegando no final de ano aí, uns 2 mesinhos antes, é sempre bom dar uma intensificada, né? Manter o shape aí, pegar uma praiazinha, não fazer vergonha, né? O nosso objetivo, em primeiro lugar,
em busca de saúde. Saúde, força, resistência e junto vem o quê? Os benefícios, né? A gente consegue ficar com o corpo mais bonito, lógico, né? O verão vem aí. O que se espera é que esse projeto não se aposente com o fim do verão. Daniela também começou a malhar numa iniciativa dessa e resolveu transformar tudo isso num projeto de vida. De lá para cá, lá se vão 6 anos. Mudou a minha vida. Hoje eu tenho um estilo de vida muito diferente, uma qualidade de vida incrível e tudo começou lá, naquele projetozinho verão que perdurou aí uma vida inteira, que já se vai aí 6 anos de foco e determinação. Constância, principalmente. Outro tipo de atividade física que costuma ter a demanda aumentada com a chegada do tempo quente é esta aqui, a natação. No inverno, as piscinas costumam ser abandonadas praticamente pela maioria dos alunos, né? Mas nos últimos 2 meses a realidade já é bem outra. Nesta academia aqui, entre novatos e filhos pródigos, a procura já é 80% maior. A partir de outubro, novembro, o retorno desse público acontece. Temos também novas matrículas, novos interessados em conhecer a natação, alguns aprender a nadar, alguns até prestar concurso, né? E aí a demanda nesse período, com certeza, a gente recupera aí em média de 60% a 80% até. A Arana é dessas pessoas que defendem a prática da atividade física em qualquer estação. Mas também concorda que no verão a disposição é bem outra. O sol, o calor, dá um ânimo a mais pra gente sair de casa, fazer atividade física. No inverno é um sacrifício, né? No inverno a gente... Principalmente pra cair na água. No inverno a gente observa essa tendência das pessoas a ficar mais escondido em casa. E a natação também é um excelente exercício mesmo. Agora eu quero saber de você. Você é da turma do Projeto Verão ou já vem nesse projeto já há algum tempo? Participa com a gente? Tem foto aí? Manda pra cá também. O número é o 759-8848-9384. E já que eu falei sobre verão, vamos agora com a previsão do tempo? Separei algumas cidades aqui no monitor para a gente conferir o que é que diz a previsão para essa quarta-feira. E eu adianto para vocês, à tarde, de um modo geral, deve ser de sol em muitas cidades da nossa área de cobertura. Eu vou começar aqui com Araçás. Esses 30% de chance de chuva, eu estava olhando por lá, era só agora no começo da tarde. O restante, final da tarde, deve ser de sol. A máxima é de 33, a mínima de 23 graus. Em Açu, tempo um pouco mais aberto, apenas 10% de chance de chuva, não deve vir. Máxima de 32, mínima de 21 graus. A tarde também deve ser quente em Ixu, 5% apenas de chance de chuva, 34 graus, pode fazer agora à tarde, a mínima é de 22. Aqui em Feira de Santana, esses 20% de chance de chuva que você vê aqui era até agora no começo da tarde. Não choveu, pela previsão, não deve chover mais ao longo do dia. Aqui para Feira de Santana, a mínima é de 23, a máxima é de 33 graus. Bom, o assunto agora é saúde. Estamos no mês da campanha Dezembro Laranja, que alerta sobre o câncer de pele, que é o tipo mais comum da doença aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, esse tema que é muito importante da gente falar aqui no BMD, é ela, Milena Brandão. Com você novamente, Milena. Oi, Adilson, isso mesmo, de volta agora para falar desse tema que é tão importante. O Dezembro Laranja, ele reforça a importância da gente manter os cuidados com a pele. O sol, nesses últimos dias, já mostrou que não tá para brincadeira e, portanto, é fundamental a gente manter esses contatos. A gente tem, inclusive, alguns dados sobre câncer de pele aqui na Bahia. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, já foram mais de 2.400 internações por conta desse tipo de câncer. E sobre esse assunto, aqui ao meu lado, a médica dermatologista Renata Dória, que vai conversar com a gente um pouquinho. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao Bahia Meio Dia. Queria já começar essa entrevista te perguntando quais são os sintomas mais comuns do câncer de pele.
A gente tem, boa tarde, obrigada pelo convite. Nós temos 3 tipos de câncer de pele que são os principais. O melanoma, que é o mais agressivo e também mais raro, ele vai aparecer como uma pinta preta que modifica ao longo do tempo. Os outros 2 tipos, que são basoespinocelular, eles vão aparecer mais como carocinhos rosados ou de superfície mais áspera, que podem ferir e não cicatrizam, vão aumentando lentamente ao longo do tempo. Doutora, eu queria que a senhora falasse também sobre os cuidados. A gente estava falando agora há pouco, antes de entrar ao vivo, sobre o uso do protetor solar. Muitas vezes a gente passa o protetor solar no rosto, mas esquece ali do pescoço, do colo, dos braços também, que são áreas importantes para a gente proteger. Exatamente. A incidência maior vai ser na face, né? Então lembrar sempre das orelhas, não reaplicar o filtro solar, mas de fato a gente não pode esquecer essas outras áreas que são expostas. E o melanoma ele tem uma incidência maior até no tronco e nas pernas, né? No tronco de homens e nas pernas de mulheres. É importante a gente lembrar de ter uma proteção tanto física com tecidos, chapéu, boné, óculos escuro e também química com o uso do filtro solar. A gente está falando do uso do filtro solar especificamente, mas quais são os outros comportamentos que a gente deve adotar para reforçar esses cuidados e o que é que a gente deve evitar também? A gente deve evitar a exposição ao sol nos horários que a gente chama de pico, né, entre as 10 e as 16 horas, principalmente próximo do horário de meio-dia, em que a incidência da radiação ultravioleta é maior. A gente deve também evitar queimaduras solares, então exposições longas, com formação de bolhas, as chamadas insolações, elas aumentam muito o risco de câncer de pele. Doutora, a senhora estava me explicando também antes do vivo, a gente conversou bastante, a senhora me disse que o câncer de pele, muitas vezes ele é um resultado ali da quantidade de exposição ao sol ao longo da vida. Então vamos reforçar para o pessoal também a importância de proteger as crianças, de passar protetor solar, independente de estar na praia ou não. Isso, a exposição que a gente tem na infância até os 20 anos de vida é o que conta mais para a incidência do câncer de pele na vida do adulto. Então é uma fase que a gente tem que ter um cuidado redobrado, além de que a pele das crianças é uma pele mais sensível, né, mais suscetível às queimaduras. A gente tem que evitar isso. Além disso, os trabalhadores que costumam ter uma exposição crônica, né, ao sol, seja na parte esportiva ou também carteiros, trabalhadores rurais, aqueles ambulantes, tem que ter um cuidado especial pelo acúmulo mesmo da radiação na pele. Obrigada. Adilson tem uma pergunta do estúdio agora, vou passar a bola para ele para a gente saber qual é a dúvida. Pode falar, Adilson. Já dominei aqui, vou passar para você de novo, Milena, porque assim, a gente está falando sobre dicas, né, sobre orientações em relação ao uso do protetor solar, e a gente sabe que muita gente também ali nas praias e tudo mais, verão tá chegando, usa muito aquelas blusas, né, UV, que protege assim o corpo, os braços, mas mesmo com essas blusas, tem que passar o protetor solar, mesmo estando com a pele coberta? Tira essa dúvida com a doutora Renata, Milena, por favor. Doutora Renata, a Adilson pergunta lá do estúdio sobre o uso das blusas UV. Se é necessário também usar o protetor solar, mesmo estando com essa proteção? Não, no caso da blusa UV, a gente só precisa usar o protetor solar nas áreas que não estão cobertas. Ela ajuda muito, porque protege assim de forma mais duradoura. O filtro solar você tem uma perda com o suor, o mergulho, né, a exposição à água, e a camisa ela mantém aquela proteção com o tempo sem precisar reaplicar o filtro. Doutora, a gente está na reta final aqui da nossa participação, queria só que a gente amarrasse com o bronzeamento artificial. A gente está falando da exposição ao sol, mas o risco que o bronzeamento também pode oferecer para a pele. O risco altíssimo, né, do bronzeamento, que é a radiação ultravioleta. Então, tanto de câncer de pele quanto de envelhecimento e manchas na pele. É uma prática que deve ser abolida do nosso meio. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, Adilson, são essas as informações. Cuidar da pele, passar protetor solar já ajuda muito. Eu volto contigo aí no estúdio. É isso, e além dessas dicas boas aí em relação ao protetor, manter a hidratação também, não é, Milena? Fundamental, ainda mais agora nesse período. Muito obrigado pelas informações, agradece também a doutora Renata pra gente aqui no nosso BMD. E eu quero saber de você, você também tem alguma outra dica em relação ao verão, em relação a essa proteção com a pele? Você toma os cuidados? Seja sincero. Participa com a gente, o número é o 759-8848-9384. E já que eu falei aqui sobre participação, enquanto você vai mandando a mensagem, você sabe que teve gente que já participou, já mandou mensagem pra gente, né? Não tenho dúvidas que a nossa caixinha de participações tá cheia e chegou o momento da gente abrir aqui, ó, mostrar pra você quem é que tá interagindo com a gente no BMD. E o Cícero, eu falei sobre a natação e ele comentou aqui também, ele falou: Adilson, a natação é muito boa, já pratico há muito tempo, espero que também no inverno, né? Mas é uma atividade realmente muito boa, viu, Cícero? Abraço pra você. Selma também comenta sobre a atividade física, ela diz aqui, ó: amo fazer atividade física, minha saúde melhorou muito,
faço pilates, hidroginástica, funcional e quem mantém essa regularidade é ainda melhor, né, Selma? Abraço para você também. Tem aqui o Bernardo participando com a gente, dizendo o seguinte, ó. Sempre importante se exercitar e cuidar do nosso corpo, porque assim estaremos fortalecendo ele. Seja ativo e se cuide sempre. Abraço para o querido Bernardo, que sempre interage com a gente no nosso Bahia Meio-Dia. Deixa eu ver o que a Andréia mandou pra gente aqui, ó. Sócrates Macedo, já preparado para receber o Papai Noel e comemorar o aniversário de Jesus. Ficou bem bacana o ambiente aqui, ó, que a Andréia fez a foto do Sócrates pra gente. Um abraço, viu? Obrigado pela mensagem também aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Tô vendo que tem problema comunitário ali, mas eu quero trazer esse exemplo aqui da Dona Carmen. Ó, ela diz o seguinte: eu tenho 70 anos e não perco um dia das minhas atividades físicas. Tenho muita disposição e coragem e se a senhora fala aqui, ó, 50, eu acreditava, viu, Dona Carmen, porque tá muito bem, viu? Abraço pra senhora, obrigado aqui pela participação também no nosso Bahia Meio-Dia. No próximo bloco a gente vai falar de uma feira de artigos para bebês, gestantes e criança que abre hoje e reúne expositores de vários estados. Detalhes em instantes para você. Agora, você confere comigo, ó, imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra em Feira de Santana. O trânsito deu uma desafogada ali um pouco, né, na Avenida Maria Quitéria, enquanto segue normalmente aqui nos dois sentidos da Presidente Dutra. Agora são 12 horas e 44 minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta já. BMD de volta e agora está na hora de falar sobre uma feira de artigos para bebês, gestantes e crianças que começa aqui em Feira de Santana daqui a pouquinho. Esse evento reúne expositores de vários estados do país. Quem está acompanhando os preparativos dessa programação e vai conversar com a gente ao vivo agora é Vanessa Camilo. Eu falei daqui a pouquinho e já te pergunto, daqui a pouquinho quando, Vanessa? Com você? Estou calculando aqui, daqui a 13 minutos, exatamente 1h da tarde, aqui no Centro de Convenções de Feira de Santana. Boa tarde, Adilson, para você, para todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. A gente fala ao vivo aqui do Centro de Convenções, ó, que se transformou num verdadeiro shopping. Olha a quantidade de peças, são mais de 10 mil peças voltadas justamente para o público infantil, para os bebês, tem roupinhas, tem acessórios e dá para encontrar produto por aqui a partir de R$ 4,99, a partir de R$ 5,00. Eu não sou nem mãe, nem tenho filho, mas já estou doidinha por aqui. Eu converso agora com a Rúbia Mara, ela que é coordenadora desse evento, a Caravana do Bebê. Segunda edição aqui em Feira de Santana, o pessoal estava pedindo para ter essa feira aqui, né? Ou a gente vinha ou já sabe, né? Até ter sol, né? Porque as mamães estão pedindo demais. Graças a Deus, a segunda edição de sucesso aqui da Caravana do Bebê. Enquanto a gente conversa um pouco, eu vou pedir para Iago mostrar uma coisa que interessa muito as mamães na hora dessa, que é preço. Olha aquela placa ali que eu olhei assim que eu cheguei. 5 peças por R$50. Tudo ali que está naquele paredão é nesse valor? 5 peças por R$50, tudo ali de algodão, tudo de qualidade. São expositores, são 20 expositores, eles vêm de onde tanto? De todo o Nordeste, né? Daqui de Feira também. Basicamente do Nordeste. Imagino que o público também, né, Rubia? Sim, o público de tudo quanto é lugar. Vem gente de Salvador, da região, de outros municípios e em peso de Feira de Santana. Para quem quer se programar para vir até o Centro de Convenções já, QR Code está aí na tela, vai direcionar direto para o nosso portal G1, Feira e Região. Começa logo mais, 1h da tarde, segue até o domingo. E Rubia estava me contando que as peças aqui têm um preço muito bom e até comentou que dava para montar um pequeno enxoval por R$100. Aí eu até pensei, será que dá? Duvidei. Vou chamar a Iago para mostrar que dá, viu? Ela separou tudo aqui pra gente mostrar ao vivo no Bahia Meio-Dia. Dá para montar um pequeno enxoval como esse aqui, que Rubia separou algumas peças, dando exatamente R$100 o valor, não é isso? Dá R$100 e assim, pessoal de casa, dá para montar com 3 camisetas, coeiro, pano de boca, toalha, fralda, kit de berço não, desculpe, fralda calça, fralda toalha luxo e tudo com 3 unidades cada uma, viu gente? R$100 aqui o kitzinho. Pedi para Iago mostrar em detalhes porque quem está em casa, mamãe, está curiosa, está pensando nas cores do quarto, está pensando nas cores das roupas, quer dar uma olhada nesse material, aí tem um pouquinho de tudo que é necessário do básico, né, Rubia? Exatamente. A mamãe com R$100 ela consegue já manter o bebezinho dela todo em dia. Aqui é uma feira que você consegue encontrar da chupeta ao quarto completo.
Olha que maravilha. E hoje, como eu falei, 1h da tarde, segue até que horas e vai até domingo, né? Isso, hoje, amanhã e sexta-feira até de 13 às 20 horas, sábado abre 10 horas da manhã até às 20 e domingo abre 10 horas até às 19 horas. Resumindo, dias úteis, da tarde até a noite, no final de semana começa mais cedo. Isso, exatamente. Perfeito, eu conversei com Rúbia Mara, ela que é coordenadora da caravana do bebê. Todo mundo que está planejando quartinho, enxoval, está convidado para essa feira, que é a sensação, segue até o domingo, começa hoje aqui em Feira de Santana. Volto com você aí no estúdio, Adilson. E tá bem bonitinho, hein, Vanessa? E tem muitas outras coisas que a gente deve encontrar por aí, né? Convite feito sim. Vanessa Camilo, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. E olha, gente, a Prefeitura de Feira está lançando uma premiação para incentivar a melhor decoração de Natal de fachadas de estabelecimentos comerciais da cidade, como lojas do comércio, shoppings e também prestadores de serviços. Esse prêmio vai reconhecer o esforço dos lojistas na ambientação natalina dos espaços comerciais. Além de troféus, os lojistas vão receber prêmios em dinheiro também. E o G1 Feira e Região está acompanhando tudo sobre esse anúncio e vai trazer os detalhes. Não deixe de conferir. E a gente vai voltar a falar agora sobre a morte de um bebê de 2 meses ontem aqui em Feira. A equipe de Rafael Mascarenhas e Leonel Alves flagraram agora há pouco a saída dos pais do bebê do Departamento de Polícia Técnica. Nas imagens, você vê o momento em que os pais do bebê deixam o Departamento de Polícia Técnica, onde passaram por exame de corpo de delito. Após os exames, eles foram encaminhados para o Fórum Filinto Bastos, onde vão passar por audiência de custódia, que vai determinar se o casal continua preso ou é liberado para responder o processo em liberdade. Segundo a polícia, eles são suspeitos pela agressão física que causou a morte do bebê. E a gente volta a falar sobre uma outra morte, a de um presbítero aqui em Feira. Bom, o corpo já foi liberado e o enterro acontece hoje à tarde. Quem vai trazer outros detalhes para a gente, está acompanhando esse caso, é Rafael Mascarenhas. Com você mais uma vez, Rafael. Oi, Adilson, boa tarde para você que nos acompanha. Eu estou em frente ao local onde vai acontecer o velório, o corpo vai chegar já já, familiares já estão aqui no bairro do Alto do Papagaio, Adilson. Só relembrando o caso, o jovem Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, foi morto com 16 tiros em uma área que tem muito mato ali na rua Ponta Porã, lá no bairro do Novo Horizonte, aqui em Feira de Santana. Hoje cedo nós estivemos no local onde tudo aconteceu. A área tem um matagal grande, né? E exatamente nesse matagal que, segundo a família, homens teriam saído andando e atirando contra o Wesley, que era presbítero em uma Assembleia de Deus lá no bairro do Novo Horizonte. Vou tentar conversar com o familiar aqui, o pai, seu Júlio, pai de Wesley. Boa tarde, seu Júlio. Como é que está a situação da família agora? Tá muito crítico, porque a gente não suporta, né, ver essa dor, uma dor que a gente carrega no peito, que pai nenhum quer carregar, vai ser difícil sair essa dor. Era um menino bom, trabalhador, honesto, não andava com enrolada, trabalha na mesma área que os vigilantes, não devia a ninguém. A gente chegou a perguntar antes, estava devendo alguma coisa, ele nunca devia a ninguém, ele andava direito, todo direito mesmo, meu filho. E eu quero justiça daqui na terra. E quero a justiça de Deus também. Como é que estão os filhos dele e a mulher? Estão todos em estado de choque. Calamidade mesmo. Estão sofrendo muito. 4 crianças. 3 meninos e uma menina. Que só chamam por ele. E eu quero ver a justiça aqui na terra tomar conta desse caso. Ele era presbítero em uma igreja, né? Como é que era o trabalho dele com os fiéis? Ele era um pastor que dava atenção a todo mundo, presbítero, né? Ia ser consagrado agora para pastor. E os fiéis, esse povo lá da igreja, tudo gosta dele. Sempre ele rente, fazendo orações, abrindo culto, pregando a palavra de Deus também nas bocas de fumo, né? Nas favelas. Era um menino muito direito, era um pastor mesmo honesto. Você sabe se ele tinha alguma desavença com alguém? Você falou que ele pregava ali em um local conturbado. Ele tinha alguma desavença com algum pessoal lá? Não. Não tinha desavença com ninguém. Qual a última vez que você falou com ele? Eu falei com ele tem 4 dias atrás, que ele foi levar o meu sobrinho lá no mesmo emprego que eu trabalho, no mesmo emprego que meu sobrinho trabalha. E aí ele me deu uma carona de moto até aqui o Papagaio. Eu botei a bicicleta, ele trouxe, ainda me deu um abraço. Eu falei, Lulu, vai direto para casa. O nome dele é Wesley, mas chama de Lulu. E aí
Parece que ele está se despedindo de mim. Vai estar muito emocionado, Adilson. Que Deus conforte seu coração, o coração da família. Vou voltar com você aí no estúdio. O enterro vai acontecer no cemitério Jardim das Flores às 4 da tarde, Adilson. Volto com você aí no estúdio. E a gente entende, não é, Rafael, que é um momento muito delicado, muito sofrido, né, para a família. Que Deus conforte aí o coração desses familiares e a gente, claro, se solidariza, né, com os amigos e com os familiares diante dessa perda. Rafael Mascarenhas, mais uma vez, obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. E antes de encerrar o Bahia Meio Dia de hoje, que tal a gente terminar um pouco mais para cima, trazendo a sua participação? Você que gosta de interagir, comentar sobre os nossos assuntos, é sempre bom e eu gosto sempre de agradecer pela sua mensagem. Vamos então trazer aqui mais uma vez a nossa caixinha de participações para ver quem é que está participando com a gente. A Renata comenta sobre esse caso que não tem jeito, né? A gente acaba ficando muito triste mesmo. Ela diz aqui, ó, como alguém pode fazer mal a uma criança tão indefesa e inocente? Quem não tem emocional para criar um filho, que doe. Garanto que será melhor tanto para o genitor quanto para a criança. É um assunto que rende bastante. A Gilvanda diz aqui, ó, que triste esse caso do bebê e é realmente sim, muito triste. Vou mudar de assunto agora, falei que ia terminar para cima, então deixa eu trazer outras mensagens aqui, ó. Cissa diz aqui, tenho 45 anos, faço musculação desde os 15 e posso afirmar que vale muito a pena. A gente pensa logo na saúde em primeiro lugar, não é, Cissa? Abraço para você, obrigado pela mensagem. Tem mais gente aqui falando sobre cuidados no verão. A Rosângela, ó. Eu sempre tomo cuidado com meu corpo independente do verão. Passando protetor solar diariamente, eu acredito que mantém a hidratação também, né, Rosângela? Abraço para você. Tem o Pablo dizendo aqui, ó, o bronzeamento corporal é muito importante, mas devemos também ingerir bastante líquido, olha o que eu falei, e procurar lugares com sombra, que também acaba ajudando um pouquinho. Um abraço para o Pablo. Ah, deixa eu abrir essa foto aqui da Kena que ela mandou. Ela falou que fazia atividade física, não foi a Cissa, a Kena que mandou aqui, ó. Minha atividade física preferida é o Pilates. Eu e minha pró Leilane adoramos. Fez então aqui o registro e mandou pra gente. Fiquei só na dúvida de saber quem é a Kena e quem é a Cissa, mas tá aqui feito o abraço. Tem também a Andréia, ó, que mandou pra gente. Meu projeto verão começou há exatos 1 ano e 5 meses. Iniciei essa rotina no inverno, um período muito desafiador, mas foi a melhor escolha da minha vida. O segredo é a persistência e a gente tem aqui a Andréia confirmando isso. Um abraço para você, Andréia. Muito obrigado pela participação. E antes de encerrar o BMD de hoje, eu quero dar um pulinho, gente, lá em Itaberaba. Você confere aqui comigo, ó. Assim como Feira de Santana começou, Itaberaba a gente vê que tá com o tempo um pouco nublado, céu entre muitas nuvens, mas a previsão indica que hoje à tarde deve ser também com predomínio de sol, sem chuva. Nesse momento, os termômetros marcam em torno de 30 graus. À tarde, a gente pode ter uma máxima por lá, a temperatura pode chegar aos 33 graus em Itaberaba. O seu Bahia Meio Dia fica por aqui e olha, gente, por conta do futebol, hoje o BATV está previsto para começar mais cedo, a partir das 6h40. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Bahia Meio Dia. Oferecimento